Hoje eu vou provar para você que para ser tradicionalista é necessário ter muita fé. Você já deve ter visto em algum site ou através de algum influenciador tradicionalista aquele típico argumento de que o tradicionalismo, especificamente Marcel Lefebvre e companhia, na verdade não querem criar ou romper com a igreja ou criar uma nova igreja. O que eles querem é ser fiéis à tradição. E para ser fiel à tradição, eles não podem aceitar as inovações do Concílio Vaticano II e aquilo que os papas pós-conciliares ensinaram. Hoje eu te mostrarei nesse vídeo que esse argumento não é novo e que ao longo de 2000 anos na história da igreja, nós tivemos grupos que se achavam detentores da verdade e por isso negaram concílios ecumênicos e se separaram da igreja, alegando que a igreja tinha se desviado da verdade e que essa tese tradicionalista não tem nada de novo debaixo do sol. Dos 21 concílios ecumênicos que tivemos na história da igreja, ao menos 12, isto é, mais da metade, tiveram algum tipo de racha e não quiseram se submeter à autoridade da igreja, alegando que eles estavam com a verdade, com a verdadeira tradição e com a verdadeira teologia. Citarei os nomes dos concílios ecumênicos e os respectivos grupos que se separaram da comunhão com a igreja. Concílio Ecumênico de Niceia. O grupo que se separou foi os arianos, liderado pelo herege Ário. Concílio de Constantinopla. O grupo que se separou foram os macedonianos, da heresia de Macedônio. Concílio de Éfeso. O grupo que se separou foram os nestorianos, que, liderados por Nestório, negavam que Maria era a mãe de Deus. O título Theotokos, não queriam que fosse atribuído à Virgem Maria. Concílio de Calcedônia. O grupo que se separou foram os monofisitas, que alegavam que nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma só natureza. Vamos prosseguir. Concílio de Constantinopla III. Grupo que se separou, monotelistas, que negavam que Cristo tinha duas vontades, uma humana e uma divina. Concílio de Niceia II. Grupo que se separou foram os iconoclastas, que negavam a licitude para usar imagens sacras na igreja. Concílio de Constantinopla IV. Grupo que se separou foi a Igreja Ortodoxa Oriental. Concílio de Latrão IV. Grupo que se separou foram os albigenses, os famosos cátaros. Concílio de Constança. Teve o grupo que se separou, liderado por John Huss, que seguia as suas ideias, chamado de hussitas. Concílio de Trento, como todos sabem, os famosos protestantes, que hoje nós conhecemos como evangélicos. E olha lá, Concílio Vaticano I. Essa poucos sabem, porém o Concílio Vaticano I, que definiu a infalibilidade papal, também teve um grupo cismático chamado de veterocatólicos, ou velhos católicos, que é uma pseudo-igreja católica que saiu da Igreja Católica Romana por não aceitar o dogma da infalibilidade papal. E, por último, o Concílio Vaticano II, onde teve como os protagonistas do cisma os grupos sedevacantistas e tradicionalistas, liderado por Monsenhor Marcel Lefebvre e companhia. E aqui eu retomo a argumentação do início do vídeo. Por que para ser um tradicionalista é necessário ter muita fé? Porque para você ser um tradicionalista é necessário que você acredite que todos os concílios ao longo da história da igreja estavam certos e que todas essas heresias e cismas que eu acabei de ler para vocês estavam errados. Essas pessoas que se separaram da igreja estavam todas no erro, e a igreja era sempre indefectível naquilo que ela propunha para ser crido por todos os fiéis. Muito bom, até aí ótimo. Porém, para ser um tradicionalista, você precisa ter a fé inabalável de que o último e 21º concílio ecumênico, chamado Vaticano II, trouxe uma heresia para dentro da igreja chamado modernismo. E que esse pequeno grupo que eu citei, lefrevistas ou tradicionalistas, ou outro ainda menor, sedevacantistas, que, em torno do pensamento de Marcel Lefebvre, racham com a Igreja Católica e dizem que eles que são os verdadeiros guardiões da tradição. Então, ao longo da história da Igreja, 20 concílios ecumênicos acertaram, mas o 21º errou. A Igreja sempre teve autoridade e assistência do Espírito Santo, mas agora não tem mais. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. E por isso eu combato com unhas e dentes o tradicionalismo e digo com todas as letras, é uma heresia. Tanto quanto a heresia protestante, a heresia ariana, a heresia nestoriana e todas as heresias que nós lemos por aqui. Não porque professam os mesmos erros, mas porque professam o mesmo princípio, a mesma soberba, a mesma prepotência de se acharem superiores e maiores, mais assistidos por Deus
do que a Santa Igreja Católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Salve Maria.